E aí, pessoal, Keylor Navas, oferecido ao Grêmio. Esse é um dos assuntos que nós vamos tratar a partir de agora. O que quer dizer um oferecimento de um jogador e por que tantos nomes circulam nesse aspecto dentro do ambiente do futebol? E também o time, porque o Grêmio se prepara para voltar a jogar no Campeonato Brasileiro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora a hora da LR Energia Solar, as placas solares para diminuir a conta da sua luz. Entre agora na descrição do vídeo e conheça a LR Energia Solar. Você vai ter 144 meses para pagar as placas solares. No primeiro mês você já vai pagar abaixo do que você paga hoje. E ao final disso você pagará para o resto da vida apenas a taxa básica de luz. Não tem motivo para não ter as placas solares da LR Energia Solar. Eu tenho aqui. Realmente é uma solução muito, mas muito importante e uma solução que vai melhorar o seu dia a dia. Gente, o goleiro Keylor Navas foi oferecido ao Grêmio. Essa é a notícia que circula o Brasil. Estou lendo aqui na Itatiaia, uma das principais rádios do país, e que coloca isso também em uma de suas manchetes no dia de hoje. Diz a Itatiaia que o costarriquenho de 37 anos, hoje sem clube, foi oferecido ao Grêmio, ele que tem propostas do mundo árabe, que jogou no Real Madrid, que jogou no PSG. Dizem também que o salário está em torno de R$700 mil. O Grêmio tem o Marquezin, tem o Kaique, tem o Rafael Cabral, está recebendo de volta o Grando, o Adriel e tem também o goleiro Breno já treinando por aqui. Fora o Felipe Scheibe, fora o Cássio, que estoura a idade. O que o Grêmio vai fazer com relação aos seus goleiros? É óbvio que quando tu coloca, como essa notícia, aí aparece uma foto do Navas lá no PSG, atuando ao lado das mega estrelas do futebol mundial, é óbvio que o torcedor fica impactado. Mas como funciona isso? Sabe por que esses jogadores são oferecidos para o Grêmio, para o Inter, para os clubes do futebol brasileiro? Porque o mercado deles, de alguma maneira, se fecha lá. O próprio Suárez, ele tem uma passagem pelo Brasil, porque ele estava no Uruguai, se recuperando para jogar a Copa do Mundo, e se tinha uma desconfiança sobre se ele conseguiria dar o resultado que ele minimamente já tinha dado. Nós não fazemos parte da ponte aérea das grandes estrelas do futebol. E nós temos que ter essa consciência para entender o que nós queremos, como nós queremos e o que nós pretendemos como clube ali na frente. O Grêmio, durante muito tempo, e eu sou um exemplo de dirigente que foi assim, buscou a estrela como satisfação para o torcedor. Mas está na hora do Grêmio virar essa página. Eu estava falando com meu filho ontem aqui sobre o Navas, sobre esse episódio que saiu ontem, no início da noite. E ele me disse, pô pai, como não ter o Navas? Vamos ter o Navas. O que isso representa para o Grêmio? O que o Grêmio quer ali na frente? Nós estamos vendo, por exemplo, que o futebol brasileiro está começando a ganhar um nível de intensidade que ele precisa baixar a idade média. Claro que goleiro não tem nada a ver com isso, mas baixar a idade média. Nós não podemos mais ter Jeromel jogando no nível de hoje, nós não podemos mais ter Diego Costa. Nós temos dificuldade até de jogadores que fisicamente não apresentam alto nível, como o próprio Soteldo, mesmo que ele tenha solucionado grande parte dos problemas ofensivos do Grêmio esse ano. Nós temos que cada vez mais nos fixar na ideia de ter jogadores mais jovens
que busquem espaço no mercado do futebol, que tenham intensidade para jogar, que deem ainda mais força e que não necessariamente ganhem pelo que fizeram, e sim pelo que estão fazendo. Essa, para mim, é a grande lição destes 2, 3 últimos anos do Grêmio. Vocês lembram? Douglas Costa, Diego Souza. Não tem mais lugar para isso. Não tem mais. O lugar agora é de procurar olheiros no mercado do futebol, trazer jogadores jovens que vençam. Por exemplo, o Grêmio tentou o Igor Jesus, isso está certo. O Bruno estava certo. O Grêmio contratou o Monsalve, isso está certo. O Grêmio está tentando no Arezzo, mesmo que o Renato não coloque para jogar, isso está certo. O Grêmio tem o Vijaçante, ontem mandou no jogo. Esse é o processo. Esse é o processo. Jogadores intensos que corram todo o tempo, que joguem também pelo seu futuro. Então, oferecimento de jogador assim, infelizmente, ele passa também por uma ideia de fim de ciclo. O que, neste momento, o Grêmio tem que rechaçar. O Grêmio precisa dar a volta na velha forma de fazer. Acabou isso. O futebol está mostrando isso pra gente. Acabou isso. O próprio Inter está discutindo isso quando discute o Alan Patrick. Para vocês terem uma ideia do tamanho do que isso está sendo pensado. Então, essa é a minha opinião sobre esse oferecimento, mais um. Tantos e tantos que não foram divulgados devem ter batido na porta do Brum e ele conseguiu segurar e deixou passar. Porque isso nós já vivemos. Nós já vivemos. E, curiosamente, nós nunca ganhamos com isso. Nunca ganhamos. Historicamente. Vamos falar também do time do Grêmio? Vamos falar, porque o Grêmio está definido com apenas as dúvidas da zaga. A informação é que realmente vai ser complicado o Grêmio ter os seus 2 zagueiros. Então a tendência é Jeromel e Natan. E aí seria Marquezinho, João Pedro, Jeromel, Natan e Reinaldo, Dodi Vijaçante é o meio-campo titular. Cristaldo pelo lado direito, o Monsalve. Ele está treinando sempre com o Monsalve por dentro e o Cristaldo pelo lado direito. O Soteldo e lá na frente o Bright White, né, que está participando aí de tantas coisas, tem estado tão próximo. Nós vamos falar muito do jogo hoje ainda, mas essa é a ideia de time, pelo menos esse é o time que o Renato tem colocado. Importante aqui, essa colocação, eu vou fazer um vídeo hoje falando sobre isso, sobre Cristaldo, Monsalve, por que eles estão mudando de lugar? César, Cidade Dias falando de Grêmio, tô fazendo um teste aí nesse celular aí, vamos ver como é que a gente fica. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.